Queria que tu explica como é trabalho 1. Trabalho 1 é em relação à lei básica da refração. O bem bolo de lei Snell Descartes. Lei Snell Descartes, ou lei refração ninha, da luz ninha, quando luz na Roma passa através do μ ou μ, nessa índice de refração N1, pois ba μ selo nesse índice de refração N2. Também marca nina equação seno θ1 por seno θ2 igual índice de refração 2 por índice de refração 1 ou N1. Agora, perguntas McNeil. Agora, lei de Snell, Descartes nini equação marca seno θ1 por seno θ2 igual N2 por N1. Equação idane mahusine be. Agora nem me perguntas trabalho 1. Também uma equação ni husi figura nebe marca iha. Agora ter mai itabel hare figura. Por exemplo, nessa raio incidente, husi musida, depois bafila fal muselo nebulu dehan raios de refração. Agora, husi figura idane maka no fim bele hamosu formula idane. Mas ter mai nini processo itabel hare. Primeiro ita halulu play desenho lá e bosir hare. Desenho idne haturu katak raios incidente naromane mahus neba. Depois mai fila falene nia halo kleuk ituan last date maybe kleuk tuan. Agora kleuk ne mak bolu dehan refração. Kari naroman mai incidente depois bafali koto kita bolu dehan reflexão. Maybe tamai laran depois kleuk ituan kita bolu dehan refração. Agora terma idne pontos normal. Pois bosir hare ita lotea desenho idane sane. Agora terma idne ita tahu ki ou θ. Pois idne tahu θ axem. Significa idne θ usi raio incidente ninian. Idne bafila fali θ raio de refração ninian. Pois terma ita halo desenho idane distância usene mai tene tau 6. Agora idne distância usene mai tau L. Agora distância usidane bato kera sene ita tu sukat. Então ita tem que distância L idne minus fila falba 6 idane para no fim ita bele hetan distância usene mai tene. Agora também makita tau dehan 6 L e minus 6 ini distância usene mai to hene. Agora estamos tem que tahu hene altura. Pois ini tahu altura axem. Significa ini musida, ini mos muselo. Agora ini tahu velocidade 1. Velocidade nebe makna roma incidente usene depois tambah muselo. Então ita tahu mos velocidade 2. Em geral, velocidade ne hus music ne lahane sang o velocidade nebe maka hus muselo bosir hatene. Ini por exemplo panesan R. Ini por exemplo panesan B ou vidro makarik. Velocidade lahane sang. Então velocidade bebem husi R, velocidade constanta, maka 3 vezes 10 elevado 8 metros por segundo ou 5 km por segundo. Agora, quando itahare de dia, itahalote figura de sane depois figura idane usene maine itahasai mai tau ihaliur hanesan triângulo. Triângulo então ita aplica ita suka distância usene mai toque da sene. Também triângulo então ita aplica equação nebe maka bolo dian
Teorema Pitagoras. Teorema Pitagoras ni bosir hare husene maitene tabolu dehan hipotenusa. Hipotenusa ini tatu sukat. Ini tating hatenemos katetu idane i katetu idaleten. Ini tabulen katetu, ini mos tabulen katetu, ini bulen hipotenusa. Agora hipotenusa ini itatu sukat. Hipotenusa ini quadrado igual somatório cateto sirne quadrado. Então, hipotenusa quadrado igual cateto sirne quadrado mais cateto sirne quadrado. Então, ita bel hakerek, ita laker com hipotenusa igual, maybe ita haker com resultado dele. Então, hipotenusa é igual cateto sirne quadrado, haga quadrado mais 6 cateto sirne quadrado. Agora hipotenusa quadrado, então ita tahu raiz ini. Kalau com quadrado nebe mak hipotenusa quadrado, então ita tem que tahu raiz. Então ita bele tahu de raiz h quadrado mais 6 quadrado. Ini equação teorema Pitagoras. Então ita hatene tiana distância husene maito keda sene ita bele tahu raiz h quadrado mais 6 quadrado. H ini quadrado mais 6 ini quadrado. Então distância ita bele tahu hene. Agora turma ita mus bel hare fali distância husene bato keda sene. Idnemos ita hasai mai model hone sane ita bel aplica teorema Pitagoras. Mas primeiro ita ne ita tahu haga aksen altura meu seluknya pois ini ita tahu L minus 6. Agora idnemos anesan hipotenusa ini quadrado, então tem que hipotenusa quadrado igual cateto ini quadrado haga quadrado mais cateto ini quadrado, então L minus 6 quadrado. Então ita bel hakerek raiz haga aksen quadrado mais L minus 6 entre parênteses quadrado. Então ita tentando distância sene meto keda sene mak equação ini ita bel coloca ba ihane ba. Agora terma aí ita bel hare ita hare ini coloca na distância sene meto ene. Agora terma aí ita analisa fali tempo nebe hahu sineba depois meto kedas ia ini ita bolu dentro tempo total. Então tempo incidência, tempo raio incidência, tempo nebe sene meto kedas sene incidência mais o tempo de refração, tempo nebe maka husene meto keda sene. Ita bel hakerek tempo total igual tempo 1, tempo 1 husene meto keda sene, depois tempo 2 husene meto keda sene. Ita bel hakerek. Agora termai tempo idane ita bel hare di dia niamos acontece iha velocidade. Tambane maka ita bel hare também acontece velocidade, tempo, depois acontece velocidade. Então, tempo ne ita bele substitui o nini equação. Agora a equação é da velocidade igual distância por tempo. Mas ita tu substitui tempo ne, então ita tem que equação ne muda ba equação ne bem maka pergunta tempo. Então a equação ne ita bele muda tempo igual distância por velocidade. Tempo nebe makihane ita substitui ho tempo idane. Tempo idane equação. Então ita bele substitui mane igual tempo idane distância por velocidade 1 tambah tempo igual distância por velocidade. Então tempo idane distância por velocidade 1 tambah tempo 1 mais distância por V2 tambah T2. Ita quer que tenha sane maka foi tempo ne em função x. Então ita tem que distância ne substituir distância sene metone ita substituir ho raiz h quadrado mais 6 quadrado. Então distância ne los de em relação ao x em relação ao h. Então ita tem que distância ne substituir ho
equação irane. Então ter mais ita bela querek 1 por V1 irane distância ne ita substituir ne maka querek ne ita bela irane haker kene mos diak haker 1 por V1 mos diak tambah 1 vezes valor sini na fatin irane então ita bela haker modelon sini mos diak mais D ne ita substituir equação ne ita equação ne bela hakerek yani. Agora ter mais quando L menos 6 quadrado significa L menos 6 vezes L menos 6. L menos 6 quadrado igual L menos 6 vezes L menos 6. Também uma corsida L vezes L quadrado. Depois ini talvez mal outro resultado maka L quadrado negativo 2L6 mais 6 quadrado. Agora ter mais tempo em função de 6, ini tu bela querer fatin. Agora raiz, você irá raiz h quadrado mais 6 quadrado, raiz ne ita bela halakon, mas bem ini ita tem que estar entre parênteses, depois elevado negativo 2. Ita quando halakon raiz ne ita bela elevado negativo 1 por 2 ou elevado 1000. Também ita lakon te okos, ita lakon te raiz ne, mas bem ita tahu elevado 1 por 2 ou 1000. Mas iremos kita quer no fatin. Agora iremos anesane ita halakon te raiz ne, depois ita entre parênteses, mas bem halakon te raiz ne tem que elevado 1 por 2 ou 1000. Também kita quer que ne. Agora resultado L menos 6 quadrado, resultado ita halo tene, depois irne bele hakerek pila pali ihne. Pois termo ita bele hare derivadas do tempo em função 6 ita hare ter 6 sirane. Derivadas tempo em função 6 ita hare ter 6 sirane. Você hare derivadas do tempo em função 6 te accent fiz igual você hare ini ita bele hakerek 1 por V1. Agora ita hare ter 6 nebe makene idane 6 quadrado, você hare 6 quadrado. Então derivadas ne significa 2 ini tabel hakerek depois 6 elevado 1, mabe 6 elevado 1 na fatin 6, então 2 6 kare kene mak 3 6 elevado 3 ita karak derivada em função tempo em função 6, então 3 6 quadrado kare kene mak 5 significa ita kare kene 5 6 elevado a 4D. Me viene 2, então está querendo 2 6. Depois termo de você hare 6 lá então está ini 6 lá então está querendo 6 quadrado ne 2 6. Depois termo de hare toma aqui ne elevado ne 1 por 2 ou 1000. 1 por 2 ini está sai tema hacker que ne. Então, nia ela negativo 1 por 2. Tambah 1 por 2 ita saite 1. Ela negativo 1000. 1000 depois ita saite 1. Ela negativo 1000. Ou 1000 depois minus T1 igual negativo 1000. Também maka bosir hare 1 por 2 ni ita kerek tema ne. Idane ela negativo 1000. Também kita kerek bosir hare ini tak kena fati mebe ini negativo 1000 haker kene. Mais 1 por B2 haker no fatin bosir hare tuir 6 nebe maka iha neba. Agora bosir hare ita hare tuir ini bosir hare ini 6 lah ya. Ita hare tuir 2L6 derivadas do tempo em função 6, então 6 ni tá lá com te haker 2 negativo 2L haker kene 6 quadrado bosir hare 2 ini haker kene depois 2 6 então quer mais 2 6 ini entre parênteses depois elevado 1000 ita sai tema haker kene mebe
ini total ita querek, depois ini mu hasaita hela negativo mu. Também mak ini ita querek negativo mu. Agora ini derivada do tempo em função x, querek tene. Agora termo hare derivadas do tempo em função x igual 0, então ini igual 0, ita querek. Ini ita igual 0 querek tene. Pois termo é basoren, ini ita querek tene. Agora termo ita hare ita bele corta, ini ohimbe sorin sirne, mak ita querek sorin. Termo ita bele hare didiak, dois sidane ita bele corta ho dois sirne. Ita bele corta dois sirne, bele corta ne ursela hetia. Depois dois sirne ita bele corta ho dois sirne, depois dois sirne mos ita bele corta idane. Tamba quando 2L mais 2x, ini por 2, hanessamos 2L por 2 mais 2x por 2. Tambane mak ini bele corta ne, ruane bele corta idane. Agora ela corta tia e vou sirare. Ita bela korok por V1. Ini ela sistem hacker kene. Agora it vou sirare entre parênteses h quadrado mais x quadrado elevado negativo mu. Quando elevado negativo mu, ita tohala com negativo ne, então entre parênteses ne ita muda mais crack. Então muda mais crack. Depois a tohala com mu ya leten, então ita raiz teira ne. Ao repetir a letra h quadrado mais x quadrado elevado negativo mu. A tohala com negativo ne, então h quadrado mais x quadrado ini ita muda tema o cos, depois ela elevado mu. Agora tohala com mu, então ita tem que ini raiz tia. Também kita quer que ne raiz h quadrado mais x quadrado mais 1 por v2 aqui no fatin. Ini ela negativo L, pois mais x, também 2 ne corta ida neona. Depois tinemos sanesan. Ita to halola com negativo ini, primeiro ne ita valor siran be makene, ita murete makrai. Depois a tohala com mu ida ne, tem que ini raiz tia. Raiz ini berhala com elevado mu, ou mu ini berhala com ini raiz vale, ne behanessa. Então depois ita igual 0. Agora turmai 1 por V1 hacker na fatin, x hacker na fatin. Agora h quadrado mais x quadrado hacker na fatin. Agora, husi valor idane ita hakara muda fila faliba liu tanda igual sorimba. Então, idane ita muda tiaba sorin, liu tanda igual sorimba, tamne mak liu tiaba tanda igual sorimba, maybe tem que sinesma contrário, ini mak positivo, bafal neba negativo, tamne mak ini ita kerek igual negativo 1 por 2 hakerek fatin ini. Agora termo ita belhare sirane ida negativo 1 depois 1L mais 6, ini ita multiplica ba negativo. Então it vou sirare ida ne negativo vezes ba negativo, ini positivo, positivo la haker kona. Depois negativo L vezes ba negativo se positivo, então positivo L haker kene. Agora positivo vezes ba negativo, então negativo bela haker kene. Depois restante te bela kerek. Agora terma it vou sirare si sidane ho h quadrado mais x quadrado, x por h quadrado mais x quadrado, hanessan seno teta 1. Também vou sirare quando ita tau teta n, seno teta n, ita teta n. Depois seno teta 1 significa cateto oposto. Si sini cateto oposto dividir ba cateto ita quando coloca teta n,
ângulo N, então, cateto oposto maxis, hipotenusa marca raiz h quadrado mais 2x. Então, seno θ, cisne dividir by hipotenusa, então, cisne dividir by raiz h quadrado por x quadrado. Também, cisne dividir by h quadrado mais x quadrado, anexamos seno θ1. Então, cisne por h quadrado raiz h quadrado mais x quadrado, anexamos seno θ1. Tá correto? Agora, ita coloca em trigonometria dehan seno θ accent igual cateto oposto magni, então ini L negativo 6 por filafalba hipotenusa maka raiz h accent quadrado mais entre parênteses L menos 6 quadrado. Então ini seno θ igual L menos 6 por valor N. Então, L menos 6 por valor N, anexamos seno θ2. Ou seno θ accent, anexan. Então, tabel hakerek, anexan. Ini substituir N, tambah trigonometria, anexan. Kita hareba valor imagine seno θ2 igual cateto oposto mane dividir by hipotenusa. Nabi tabel hakerek seno θ2. Quando hakerek te idane, pois valor idane ita vezes ba c. Sirne vezes ba c em relação à velocidade da luz. Então, 1 por V1 vezes seno θ1 vezes c igual c por V1 vezes seno θ1 igual 1 por V2 seno θ2 vezes c igual c por V2 seno θ2. Depois, sirane, equação sirane, ita vezes, ita haretuir ninia formula nebe índice de refração, índice de refração igual velocidade da luz por velocidade do mil. Então, ita bela hare, ou N2 igual C, velocidade da luz, por velocidade do meu 2. Agora, tirmai, ita belhare C por V1, anexamos em 1. Então, C por V1 ini, ita substituído em 1. Ou C por V2, anexamos em 2. Então, C por V2 ini, ita substitui em 2. Agora, tirmai, ita hare seno θ1 por seno θ2 igual N2 por N1. Também vou tirar N2 ini N1 vezes seno θ1. Anexan seno θ1 ini vezes ba N1 vezes seno θ1 e seno θ2 vezes ba N2. Ini anexan de tirmai e tabela hare consegue retanduni equação em a fórmula lei de Snell. Maka seno θ1 por seno θ2 igual índice de refração 2 por índice de refração 1. Obrigado.